Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde. E hoje nós vamos falar sobre uma doença neurológica que afeta o cérebro e a medula espinhal. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil brasileiros convivem com essa doença atualmente. Eu estou falando da esclerose múltipla. E para falar sobre esse assunto, nós iremos conversar com o neurologista, o Dr. Fernando Coronete Rocha, que é especialista em esclerose múltipla. Doutor, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Esclerose múltipla é um tema, inclusive, tem sido muito comentado na mídia, as pessoas acabam até procurando na internet, então, o que significa esclerose múltipla? Esse termo, inclusive, já há mais de 150 anos, na verdade, o termo original é esclerose múltipla cérebro-espinhal, por afetar o cérebro, a medula espinhal, que é o prolongamento, né, do sistema nervoso central, também faz parte do sistema nervoso central, em que o termo esclerose, na verdade, significa alguma coisa endurecida, enrijecida, né? Então, às vezes a pessoa tem a lembrança lá de arteriosclerose, mas não tem nada a ver com a doença de idosos. Esclerose múltipla, então, é uma doença, na verdade, autoimune, ela afeta o revestimento ali dos axônios, dos neurônios, que é chamado mielina. Essa mielina fica comprometida por um ataque autoimune, o sistema nervoso interpreta essa mielina como estranha, e isso acaba levando a uma alteração de uma série de sintomas, às vezes sintomas motores ou sensitivos ou visuais, no momento em que se existe um comprometimento dessa condução. Tá? Então, essa é uma doença então, autoimune, neurológica, que já é bem conhecida aí já há mais de 100 anos, mas, no entanto, não se sabe exatamente todas as causas. Quando a gente pesquisa sobre a esclerose múltipla, né, a gente vê uma linguagem muito difícil, né, de se explicar, de se entender. Então, eu queria que o senhor explicasse primeiro por que o uso da palavra múltipla, por que esclerose múltipla, e um resumo assim do que é a doença de uma maneira mais simplificada para que a gente consiga entender. Então, por que múltipla? Né? Porque existem áreas múltiplas, né? Então, de acometimento do cérebro, da medula. No momento inicial, muitas vezes a pessoa tem um sintoma, do tempo pode aparecer surgirem novos sintomas neurológicos, e isso, inclusive, a gente percebe ao exame chamado de ressonância magnética, em que se identificam, então, várias áreas ali de alteração inflamatória, de desmineralização. No momento, numa fase inicial, muitas vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, é óbvio, né? Por exemplo, tem um embaçamento do olho, começa a doer atrás do olho, o sujeito vai ao oftalmologista, o oftalmologista identifica que existe uma inflamação no nervo óptico e muitas vezes encaminha o neurologista. Outras vezes, o sintoma pode ser uma fraqueza progressiva, em alguns dias pode até melhorar, uma dormência. Então, esses sintomas, eles vêm e vão ao longo do tempo, de uma forma, em 85% dos pacientes, e eventualmente, então, nesse momento inicial, não é feito o diagnóstico, a não ser que o colega médico encaminhe ao neurologista acaba solicitando uma ressonância, identificando essas áreas de inflamação. Então, esse termo, na verdade, esclerose múltipla, claro que é um termo técnico, né? Muitas vezes, então, a pessoa vai ter esse diagnóstico, muitas vezes, não na fase inicial, e a partir da avaliação do neurologista que acaba tendo essa definição dessa doença. E doutor, a gente sabe que essa doença ela começa a se manifestar de uma forma bastante sutil. Geralmente, quais são os primeiros sintomas que você, como médico, fala, pode ser que seja a esclerose? Qual a evolução desses sinais e sintomas? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha uma fraqueza no braço, numa perna, ali de instalação em alguns dias, muitas vezes melhora espontaneamente, não tendo uma causa que explique aquela fraqueza, né? A pessoa não tem mais hernia de disco, ou eventualmente uma visão dupla, começar a enxergar duplicado, uma vertigem, eu tenho visto muitos pacientes que muitas vezes têm o diagnóstico aí de uma labirintite, porque começa a girar tudo, uma vertigem rotatória, e essa pessoa vai no otorrino, muitas vezes toma antivertiginoso, melhora, não tendo uma causa, né, para esses sintomas,
Existem outros sintomas que também podem surgir, não na mesma, né, isso é variável de pessoa para pessoa, eventualmente uma disfunção, por exemplo, urinária, uma sensação de choque quando flete o pescoço, alterações até da parte de um raciocínio um pouco mais lento, dificuldade de achar palavras. Muitas vezes isso é associado a uma fatigabilidade, uma fadiga muito intensa, especialmente quando a pessoa é exposta a ambientes quentes. Em qualquer local do mundo, entre o primeiro sintoma e o diagnóstico, né, acaba tendo uma latência ali, geralmente 2, 3 anos, devido à dificuldade de se fazer o diagnóstico já no primeiro momento. Não quer dizer que, óbvio que não é comum se fazer o diagnóstico já no primeiro sintoma, então muitas vezes também o colega que avalia o paciente e tem um sintoma desse, muitas vezes não é um neurologista, né? Se a pessoa tem uma fraqueza, por exemplo, na perna, vai no ortopedista, se tem uma incontinência urinária, pode ir no neurologista, no ginecologista, se tiver uma alteração visual, no oftalmologista e assim por diante. Então isso é importante também, não só as pessoas, né, o público de uma forma geral, os outros especialistas estarem atentos a esses sinais e sintomas para que possa encaminhar o especialista para poder fazer o diagnóstico. Então, como o senhor disse, não é porque apresentou um sintoma inicial que vai ser com certeza a esclerose. Mas como diagnosticar de fato a doença? Qual é o exame? Como descobrir se realmente eu estou com a doença? O paciente com esses sintomas acaba sendo avaliado então por um neurologista, claro, a partir do exame neurológico e também com suporte de exames de ressonância magnética, do encéfalo, da medula, né? E muitas vezes a gente acaba solicitando também um exame chamado líquido cérebro-espinhal, que se avaliam ali a presença de alguns anticorpos que tem no líquido cérebro-espinhal. Esse conjunto de dados, especialmente a ressonância, excluindo outras causas, né? Não pode ter uma outra causa que explique esses sintomas. Então, a gente tem que preencher alguns critérios diante da esclerose múltipla. E existem algumas recomendações, alguns hábitos que podem evitar a doença ou é algo genético? Quais são as causas conhecidas hoje da esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença neuroimunológica, já estudada há muito tempo, não se sabe exatamente todas as causas, mas nós dizemos que é uma doença multifatorial. Existe uma base genética, não é propriamente hereditária, é muito difícil encontrar pessoas da mesma família com a doença. No entanto, existem alguns grupos que têm uma propensão maior, especialmente descendentes europeus. No entanto, o que a gente que se tem muito bem definido é que nessas pessoas com propensão genética, existe uma desregulação do sistema imune, muitas vezes até na gestação ou na infância, como, por exemplo, aumento de peso, obesidade na infância e adolescência, são coisas que são associadas a uma propensão à esclerose múltipla, tabagismo, inclusive tabagismo passivo, alguém na família fumando, alguns hábitos de higiene excessivo, excesso de higiene na infância, tomar antiparasitário de forma desnecessária, isso desregula o sistema imunológico, inclusive a flora intestinal das pessoas com esclerose múltipla é diferente, e outros fatores, como por exemplo o Epstein-Barr vírus, que é um vírus que causa mononucleose, se ele surgir na infância após os 11 anos de idade, ele pode deflagrar essa doença. É uma doença que geralmente ela acontece na adolescência, nos adultos jovens, e muitas vezes, no entanto, esses gatilhos eles podem estar já numa fase inicial. Então, nós dizemos assim, pode ser que nós não consigamos, nesse momento, evitar a doença, no entanto, ela pode vir mais tardiamente, de forma mais branda, se houver uma mudança nesses hábitos, né, nos hábitos de vida, o controle da obesidade, interromper o tabagismo, por exemplo. E é possível levar uma vida normal, sem dores, quando se tem a doença? Hoje em dia nós temos uma infinidade de tratamentos, sim, em que, especialmente se a gente conseguir fazer um diagnóstico nos 5 primeiros anos do primeiro sintoma, né, se o resultado é melhor. No entanto, claro, é possível um controle adequado da doença com medicamentos específicos. Muitas pessoas acabam tendo vida normal, né, trabalhando, podem constituindo família, e inclusive sim, com a qualidade de vida, isso que é importante, né? E, doutor Fernando, a esclerose múltipla, ela tem cura? E eu também queria saber se ela pode levar a óbito.
É uma doença que não tem cura no momento, né? Ela pode ser perfeitamente controlada. Nós temos hoje uma infinidade de medicamentos que a gente consegue controle em mais de 90% dos pacientes. No entanto, é uma doença também, ela não é considerada uma doença fatal. Rarissimamente a pessoa falece pela doença. Então, nós consideramos que não seja uma doença fatal. E, doutor, quando a gente pesquisa na mídia também, a gente vê muitos casos, né, de personalidades que têm a doença e aí sempre aparece lá pra gente. Como é o caso da atriz Cláudia Rodrigues. Sempre ela tá lá nas páginas de notícia que ela teve uma crise e foi para o hospital, depois voltou para casa, depois foi para o hospital. Por que acontece, de alguns casos, a pessoa ter que ficar indo até o hospital várias vezes? A doença, de uma forma geral, tem dois componentes, duas formas de manifestação essenciais. Uma, que é mais comum, na verdade, né? A pessoa tem lá um evento, a gente fala surto, né? Um surto da esclerose múltipla. Então, por exemplo, enfraquece ou adormece um braço, ou de repente uma vertigem, uma visão turva. Esse evento dura ali dias a semanas. Nesse momento, a gente associa inclusive a inflamação do sistema nervoso central. O tratamento nessa fase do surto, a gente usa corticoides, principalmente de forma intravenosa. Por isso a pessoa precisa ir ao hospital para tomar esse medicamento. Com o tempo, claro, e com o tratamento específico, esses surtos tendem a ser abrandados. Muitas vezes a gente até consegue cessar esse tipo de surto. E em 15% das pessoas, elas não apresentam propriamente surtos, mas tem uma progressão lenta, uma fraqueza nas pernas, progressiva, inclusive, ao longo aí de décadas, mais de 20 anos, pode parar em cadeira de rodas. Mas na maioria das vezes acontece essa questão de surto, essa necessidade de ir ao hospital. Outras vezes, por conta do próprio tratamento da doença, em alguns casos, há necessidade da pessoa receber medicamentos infusionais no hospital. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, doutor, em relação aos tratamentos. O tratamento mais indicado depende do caso, tem cirurgia, ou pode controlar só com o uso de medicamentos? Como funciona? Não é uma doença que necessita de cirurgia. Existem vários medicamentos, estão de medicamentos que são usados para o surdo, como, por exemplo, corticoides intravenosos. Hoje nós temos disponíveis no Brasil em torno aí de 17 medicamentos mais específicos para a doença. Desse a gente usa predominantemente 14, e desses 14, 10 são já aprovados pelo SUS, para uso né, dentro do sistema único de saúde. E isso como medicamentos específicos. Claro que a gente também não está falando aqui de caso a caso de medicamentos que são usados, por exemplo, para dor, para espasticidade, processo de contração, para disfunções urinárias, para a própria fadiga. Então, existe uma infinidade de medicamentos. Isso também, claro, muitas vezes, especialmente nesses pacientes que são pacientes que necessitam de, por exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, o tratamento de suporte psicológico, existe uma equipe multidisciplinar que acaba abordando e dando dessas pessoas né, de uma forma mais abrangente. Certo. E o senhor comentou, doutor, que normalmente as pessoas mais jovens, né, que desenvolvem a doença. Tem alguma relação também com o sexo? Mulher, homem, tem uma incidência maior em algum dos sexos? E as mulheres, elas têm um acometimento aí de em torno de 75%, são 4 mulheres para cada homem. Isso no mundo inteiro tem nessa proporção, 3 a 4 mulheres para cada homem. Geralmente a população é jovem, geralmente existe aí um pico em torno de 25 anos. Ela pode aparecer na infância, abaixo, né, considerando infância e adolescência até abaixo de 18 anos, em torno de 10%. No entanto, ela é mais frequente na população de adultos jovens. Ela é pouco comum em idosos, então é uma doença de adultos jovens, predominantemente mulheres em idade fértil. Doutor, para finalizar, a gente sempre pede aqui que o nosso convidado deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja assistindo e passando por um quadro de esclerose múltipla. A esclerose múltipla, EM, como a gente comenta, é uma doença que assusta muito, né? É muito comum a gente perceber isso. Os pacientes acabam chegando com a suspeita ou numa fase já inicial de diagnóstico. O nome é assustador, esclerose múltipla, doença do sistema nervoso.
e parece que a vida acabou. Na verdade, claro que é uma situação que não né, assim, tão simples, no entanto, existem várias abordagens terapêuticas que a pessoa pode ter um controle muito adequado da doença. Muitas vezes tem, claro, que também tem uma mudança de alguns hábitos de vida, atividade física, alimentação. E com o tratamento, com os medicamentos, com o suporte, a pessoa volta a ter uma vida praticamente normal. Né? Isso é importante ter essa percepção de que a vida continue e podemos proporcionar uma qualidade de vida bem adequada para essas pessoas. Tá certo, então, doutor Fernando, eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade aqui para a TV Câmara, viu? Obrigado. E o Estação Saúde deste mês conversou com o Dr. Fernando Coronetti Rocha, que é neurologista especialista em esclerose múltipla. E você que assistiu o nosso quadro de hoje pode participar enviando sugestão de pautas, de temas para os próximos programas. É só escrever para o endereço que está aqui na legenda do vídeo. E o Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nos nossos canais oficiais de comunicação. Até mais, tchau!